Graça e paz, irmãos. Que o Espírito Santo esteja em nossos corações. Vamos a mais um devocional. Compartilhe este vídeo e dê o seu ok. Se inscreva no canal. Nossa reflexão de hoje vai em cima de Mateus 24. A parábola dos talentos. Que eu lerei apenas o início, para que nós possamos refletir sobre esta passagem. Diz assim: porque o reino dos céus, Mateus 25, 14, é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou os seus próprios servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada homem segundo as suas habilidades, e em seguida foi viajar. E o que recebera 5 talentos foi, negociou com eles e fez outros 5. Da mesma forma, o que recebera 2, também ganhou mais 2 talentos. E o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondendo o dinheiro do seu senhor. Amados, a nossa reflexão de hoje nos fala sobre esta parábola. Porque nesta parábola, o Senhor, ele deu alguns talentos aos seus servos e foi viajar. E nós podemos interpretar essa parábola no sentido de que quando nascemos em Cristo, nascemos de novo, temos do Senhor Jesus, do Rei dos Reis, uma ordenança de obedecer a sua palavra e cumpri-la. E nos é dado, pela graça comum, e dons também oriundos do Espírito Santo, talentos, habilidades, que nós temos que multiplicar essas habilidades para a glória de Deus. E depois, quando vier o juízo final, a prestação de contas, tanto na escatologia individual, que é a nossa morte, como na escatologia geral, devolvermos a Deus o que nos foi confiado, como mordomos, seja as nossas habilidades intelectuais, físicas, bens materiais, tudo nós teremos que dar contas ao Senhor. Mas o que eu tenho para nós refletirmos hoje sobre a parábola dos talentos é no seguinte sentido. Normalmente, quando nós expomos a palavra de Deus, e principalmente nas igrejas, sempre há uma ênfase muito forte no sentido de que precisamos empregar os nossos talentos para a glória de Deus. Porque, infelizmente, existem muitas situações onde nós, eu e outros irmãos, a gente acaba se acomodando com as coisas desse mundo, com as bênçãos desse mundo, com a graça, inclusive, que Deus nos dá, e não produzimos para o reino de Deus. E não usamos os nossos talentos para evangelizar, para edificar a igreja, edificar os irmãos e muitas outras situações em que podemos contribuir para o avanço do reino de Deus. Mas é bom refletirmos também que existe um outro lado. Existe uma outra situação que nós podemos ver em um livro de um pastor norte-americano chamado Reset. Acho que é Murrow, acho que é o nome dele. Esse pastor, ele nos traz neste livro índices nos Estados Unidos de muitos pastores que simplesmente não conseguiram terminar o seu ministério. Muitos cristãos operosos que não conseguiram terminar a sua vida cristã de uma forma correta. Muitos acabam sofrendo na caminhada, se afastando do Evangelho. Isso porque, irmãos, mesmo tendo a ordenança de multiplicarmos os nossos talentos para a glória de Deus, e sabemos que vamos prestar contas a Deus, também nós temos que entender que o cristão, ele não deve viver em uma cultura estressada, ele não deve trazer os valores do mundo para a operosidade da sua fé. Como assim? Vivemos em uma cultura estressada, tanto é que neste livro o pastor nos fala vivendo no ritmo da graça em uma cultura estressada.
Então as pessoas querem produzir frutos, querem produzir resultados para o reino de Deus usando a pressa, usando as nossas próprias energias, usando tudo isso no seguinte sentido, de que usando a nossa própria força. E muitas vezes, quando isso acontece, nós podemos ficar esgotados fisicamente, emocionalmente, não produzirmos os frutos do Espírito Santo, que é o crescimento do reino de Deus. Muitas vezes, nós produzimos frutos intelectuais e não produzimos longanimidade, mansidão, domínio próprio, bondade. Então, o que o Espírito Santo nos diz é que nós temos que produzir sim, multiplicar os nossos talentos, mas dentro da graça que Deus nos dá. Entendemos que somos pessoas limitadas. No livro, esse pastor nos diz assim, o homem ele não é um anjo, o homem ele é um ser limitado. O homem é um ser caído e limitado fisicamente. Então, que nós possamos entender que precisamos produzir sim para o reino de Deus, multiplicar os nossos talentos, mas também que temos que produzir dentro da graça de Deus, né? E sendo luz, sal, luz da terra e sal, luz do mundo e sal da terra. Porque não adianta nós também produzirmos para o reino de Deus de uma forma estressada, não é, irmãos? Então, digo também porque esse que vos fala, muitas vezes quer produzir para o reino de Deus usando a força humana. E na verdade nós temos que entender que Deus tem tudo no seu devido tempo, vai promover e nos ajudar a produzir e multiplicar os nossos talentos. Então que o Espírito Santo aplique essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.